Pedindo direção. Ah, quantas vezes, ou diariamente, ou quase sempre, estamos ali olhando para o nosso sagrado, olhando para as nossas vidas, olhando para as nossas práticas, olhando para as nossas necessidades, enfim, pedindo direção. Então, de uma forma bem simplória, inspirado no povo da lira e no povo do cabaré, vamos tentar refletir alguns acontecimentos, né? Porém, é abrangente, porque quando você pega a reflexão, você vai direcionando ela para vários aspectos da sua vida. Muitas vezes, hoje, aquilo pode não estar acontecendo. Mas, de repente, caso venha a acontecer, é uma informação que você já tem e você vai utilizar ao seu favor. Ao invés de pedir direção, você já tem a direção. Faz sentido? Bem, canal Sandro Wolf, eu tenho mais dois canais, que é o Sandro de Oiá e o Sandro de Padilha. O canal Sandro de Oiá é o maior dos canais. Você vê na primeira página aqui do canal do YouTube, ou você pega o link no primeiro comentário fixo, tá? Não esqueçam seu joinha, não esqueçam de contribuir com a casa, sendo possível. Gratidão. Vamos começar. Então, algumas situações que eu estou pedindo direção. Pode acontecer. A minha vida está parecendo uma lua minguada. Tudo está minguado. Quem já não passou por isso? Pois é. O mundo, esse mundo atual, esse momento da minha vida está exigindo cada vez mais de mim. Além de exigir ainda mais de mim, ainda vem com uma certa ferocidade. É feroz. As coisas estão diferentes. As coisas, além desse grau de exigência, em qualquer situação, trabalho, amor, saúde, espiritualidade, o grau de exigência vem aumentando e tem até um certo tempero feroz, de ferocidade. Tem outro caso. Mesmo sem perceber, ingenuamente, ou mesmo que eu soubesse, eu não tomei minhas providências. E aí, naquele momento, eu fui soterrado, eu fui soterrada pelo medo, mas isso também envolve a opinião alheia. Quantas vezes a opinião do outro, a visão de mundo que o outro tem, pode ou não influenciar você, tirar você, por exemplo, daquilo que a sua própria intuição está te guiando. Ali, naquele local que você sente que vale a pena o teu suor, a sua dedicação, mas a opinião alheia te desvia. Tem que pensar nisso também. Lembra que eu vou trazer algumas colocações.
Existem outras situações. Para onde eu olho, eu enxergo que entulhos, eu enxergo ruínas. Bem, aí vai vir nos exemplos, mas eu já quero fazer uma colocação. Muitas vezes, esses entulhos da vida, essas ruínas da vida, para onde você está olhando, principalmente pode ter a ver com o quê? Aonde você anda, o grupo que você anda, aonde você frequenta, no que você se propôs de repente, a abandonar. Quando você olha para a vida dos outros e acredita se a grande maioria está ali sofrendo, você obrigatoriamente tem que sofrer também. Não, meu amor, não. Você pode receber os estilhaços, mas a bomba, não. Considerando tudo que eu estou dizendo, na linha, na força, nos conselhos de Exu de Pombagira, tá? Com uma pitada da lira, do cabaré. Outras situações. Ah, Sandro, as mudanças, realmente é um momento que eu tenho muita dificuldade. Mudar para mim é difícil. Mudar meu jeito, mudar meu comportamento, mudar minha rotina, mudar de opinião. Ah, e as mudanças são muito difíceis para mim. A primeira coisa que vem quando eu percebo essa tal mudança chegar, ou porque ela chegou, ou porque eu percebi que ela é necessária. Nos dois casos, ou em qualquer caso, tem pessoas que nos processos de mudança vão ali ficar fragilizadas, porque mudanças para algumas pessoas, ou dependendo do tipo de mudança, vai provocar o quê? O medo. O medo. Aí provoca o quê? A resistência. Bem, nós estamos em um mundo novo. É um mundo novo, é uma nova expressão, exige uma postura, exige uma necessidade de mudança. É mais ou menos isso. O mundo está mudando e se eu não mudar, eu vou ficar para trás. Se eu continuar ali acreditando na máquina de escrever, em breve a máquina de escrever vai deixar de existir e eu não vou saber usar o computador. É um exemplo simples. Eu não estou atraindo nada que eu preciso. Bem, a atração, ela aí entra, por exemplo, aqui no canal Sandro Wolf, tem uma playlist só de Dama da Noite do Cabaré, né? Mas nos outros canais também tem bastante playlist. Para que haja uma atração, essa atração para existir, que eu vou explicar daqui a pouco, requer muitas coisas. A atração não é somente tomar banho e ficar cheiroso, ou ficar bem vestido. Nós estamos falando de entidades, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de vibração, entra também magnetismo, mas é um outro tópico. Então, para que
tenhamos o poder da atração. São vários tópicos que têm a ver com esse pedido de direção. Então, quando eu chegar na atração, no magnetismo, aí você vai pensar: eu faço isso, eu não faço isso. Eu tenho isso, eu não tenho isso. Porque a atração das coisas que você precisa vai depender de você estar alinhado com aquela vibração daquele objeto, daquele objetivo, daquele propósito que você precisa. Bom, agora não é explicação, são apenas tópicos. Olha, mediante a tantos acontecimentos, por exemplo, ah, ah, como é que pode dizer esse nome no YouTube? A COV, a COV, aquele negócio da COV, pois é. Ali, de repente, foi o inesperado. Ninguém poderia acreditar que aquela COV, aquela panda, seria possível acontecer. Então, eu chego e digo assim: olha, vai acontecer uma panda. Você olha para um lado, você olha para o outro. Essa Sandra está louco. E aconteceu. Então, existem acontecimentos que vêm do macro, macro do planeta, dos países, da sociedade, da economia, da geopolítica, dos segmentos, da indústria, do trabalho, tudo está mudando. Aí, esse tudo está mudando requer também uma postura para entender essas mudanças que somente a magia, somente a ritualística não vai conseguir direcionar você. Você precisa enxergar o todo, o que está acontecendo. Você se energiza com seus rituais, com a sua magia, com os seus guardiões. Aí sim, você começa a ter a direção que você está pedindo. Quando nós não aceitamos, não concordamos, nos tornamos resistentes, nós não conseguimos ter a postura necessária. Por quê? Eu nasci assim, eu vivi assim e sempre serei Gabriela. Então, a pessoa que já é concreto, a pessoa que já está engessada, a pessoa que já está enraizada, ela vai ter dificuldade se ela não reavaliar a sua postura, porque o mundo vai andar, as coisas vão continuar acontecendo e você vai percebendo, vai sentindo que a vivacidade, a vida, está parando, está perdendo a graça, está sem sentido, quando na verdade a correnteza foi para um lado e você parou ali, consciente ou inconsciente, parou ali ou está nadando contra a maré. Aí a gente vai parar e pensar: o que será que é conquistar novos espaços? Conquistar novos espaços não é apenas conseguir algo novo. Conseguir novos espaços tem a ver também
com os espaços novos que a cada dia estão acontecendo, estão aparecendo, e eles até estão se sobressaindo nos espaços velhos que nós conhecemos. Às vezes, alguns espaços velhos que conhecemos está deixando de existir. E a gente está ali persistindo, insistindo em algo que vai deixar de existir. Aí quanta energia, tempo e quanto do emocional vai junto com isso. Tem que pensar. Mas nos deparamos também com as pessoas intensas. Intensidade pode ser, olha, não faço mais nada, ou intensidade, eu não vou parar de fazer. Intensidade no sentido de 8 ou 80. Tanto positivo como negativo em sua intensidade dentro da sua expressão, tá? Aí você para e de uma forma bem simplória, olha para a malícia do cabaré, por exemplo. Se eu não estou lucrando e eu estou dentro dessa intensidade e eu não estou lucrando, alguém está lucrando com isso. Alguém. Então eu acordo 6 da manhã, eu limpo a casa, dou faxina, lavo roupa, faço mercado, cuido de menino, levo o menino para a escola e, enfim, um dia intenso. E eu não estou lucrando com isso. Alguém está lucrando, obviamente. Então, aí você se depara com um momento que você tem que conciliar os seus deveres, as suas obrigações, mas também não esquecer que aquilo que vai fazer você lucrar precisa existir, precisa entrar nesse circuito, nesse processo, nessa dinâmica, nesse sistema do seu difícil, da sua intensidade. Faz sentido? Olha, eu vou me jogar. Eu vou me jogar de uma forma que eu não compreendi o processo. Aí eu estou me jogando naquela situação. Será que realmente eu estou avaliando as consequências? Será que aquela pessoa que eu conheço tanto há anos e anos e anos, eu posso confiar e me jogar no sonho, nos propósitos, nos ideais que essa pessoa que eu conheço há tanto tempo está me propondo? Mas pode ser de repente uma pessoa inusitada, uma pessoa nova, uma pessoa altamente carismática que pode fazer você se jogar e por inocência, por falta de malícia, por distração, por não ouvir o próprio sagrado, entre muitas e muitas possibilidades, você vai se jogar e pode cair, tá? Então, quem está lucrando? Você ou o outro? Que parte cabe a você saber se proteger e fazer? E qual é a parte
que o teu sagrado, a tua espiritualidade tem que estar completamente envolvida nesses processos, né? Pensa. Aí, vamos pensar nessa expressão do povo da lira. No povo do cabaré, por exemplo. Você vai lá e procura aquela entidade. Olha, eu estou aqui e eu vim me aconselhar. Está acontecendo isso, isso, isso. Preciso disso, disso e disso. E de repente, o conselho que chega para você pode não bater com a sua opinião. Aí você cai exatamente nesses tópicos anteriores que eu disse lá atrás. Você tem o direito de escutar e não escutar? Logicamente que tem. Mas você também tem que ter a balança daquilo que lá atrás você não escutou e aonde você chegou. O que deu certo e o que deu errado, né? E aí, dentro desse conselho, o conselho desse Exu e dessa pombagira é o seguinte, de uma forma bem simples. O conselho é fazer você compreender o que você ainda não compreende. Esse é o conselho. Se for para você escutar a mesma coisa que você já sabe, aí você está dando volta em árvore. Tá. Vamos colocar que você escutou o conselho, perfeito. Agora vem a magia. Agora vem o ritual. Agora vem ah, as ferramentas, as práticas dessa magia para quê? Para abrir o caminho, para dar a força, para dar a resposta, facilitando e potencializando o que você quer conquistar. Aí você repara o seguinte: aquela parte sua que mudou, você pode perceber que não ficou fácil, continua difícil, mas você mudou. Mas antes, se não tivesse se tornado difícil, teria sido o quê? O abismo, a queda, a tragédia, a perda. Então, antes de haver a desgraça, o abismo e a tragédia, você, com a espiritualidade, você está vencendo e suportando o difícil. Começa aí os ótimos resultados, porque você não está caindo dentro do seu difícil. Faz sentido? As pessoas confundem, de uma forma generalizada, o poder e o conforto. Por exemplo, o conforto pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser uma reforma de uma casa, comprar um móvel, não sei, uma roupa, conforto. Mas acredite, antes de haver conforto, você tem que conquistar o poder primeiro. O poder primeiro. É a mesma coisa que você pegar seu único dinheiro, sentar num restaurante, comer dentro
da melhor mesa, do melhor conforto, do melhor ambiente e depois passar o mês inteiro sem ter o que comer. Isso é conforto. E o poder, o que que é? O poder é você compreender que ele é conquistado através da sua sabedoria, através da sua visão, através do seu conhecimento, através do seu tijolo e cimento. O que que é tijolo e cimento? É magia em cima de magia. É magia em cima de magia e aceitando, compreendendo os processos que a sua magia, que os seus rituais trazem. Os processos que o seu Exu e sua pombagira trazem. Isso é o tijolo e cimento. A ilusão de que a vida vai ser fácil é uma ilusão. Sempre haverá lutas, sempre haverá desafios, mas entre a bomba e os estilhaços, nós vamos ali para os estilhaços, nos forjando, nos capacitando, nos preparando cada dia mais para vencer aquele difícil. Isso é poder. Isso é poder. Agora, dentro de tudo isso que eu disse, dentro desses pequenos exemplos que eu coloquei, aí você tem que se fazer a pergunta: qual parte disso que eu acabei de refletir que me aproxima ou me separa do meu Exu e Pombagira? Eu sou a pessoa que olha para o meu Exu e Pombagira e busco conforto, ou eu sou a pessoa que olha para meu Exu e minha Pombagira e busco poder? Faz sentido? Nesse momento, chegou Exu de um lado, a Pombagira do outro, eles foram te orientando, tem ritual, tem magia, tem ebó, tá tudo certo e você está escutando. Você foi mudando suas atitudes, a sua rotina de vida, o seu cotidiano também foram mudando. Conforme todas essas mudanças, aí vem as boas surpresas, porque não é só desafios. Os desafios que eu estou dizendo é aquele desafio positivo que, obviamente, a gente gostaria de evitá-los, mas não podemos. E aí começam a chegar as boas surpresas. Elas podem chegar de uma vez, elas podem chegar aos poucos, porque tem coisas que desejamos que dá para resolver a curto prazo e tem outras coisas que são a longo prazo. Aí você quer o fogo de Exu e de Pombagira. A única coisa, de uma forma bem simples, que você tem que fazer é riscar o fósforo para acender esse fogo. O que é riscar o fósforo? É ter todas essas ações que eu acabei de dar como exemplo. Riscar o fósforo é a ação para você acender o fogo, nesse caso de Exu e Pombagira, ao seu favor. Bem, se a gente vai falar de magnetismo, magnetismo é o quê? Eu sou uma pessoa magnética. Eu atraio o amor, a boa sorte, o dinheiro, o comércio. Eu sou magnética no meio social que eu vivo, porque eu me tornei. Eu entendi o que é buscar poder,
eu entendi quais são meus possíveis erros, eu entendi muitas coisas aqui com o Sandro, de uma forma bem simples. Aí meu magnetismo começa a chegar. Mas você entendeu que esse magnetismo, ele não veio no conforto. Ele não veio facilmente. O magnetismo é uma energia. Energia. Usar essa expressão. O magnetismo, assim que você o tem, você vai direcionar a energia do magnetismo para atrair para você justamente o que você quer. E aí você não vai dizer mais que não atrai nada. Você aprendeu a atrair. Atrair. Você foi lá, mesmo sendo difíceis as mudanças, você descobriu como fazer. Como fazer, como acessar, como ter. É nesse momento que o magnetismo ele vai atuar no teu corpo. Pera lá. Aí imagina alguém com uma opinião contrária, uma opinião alheia, estragando justamente esse processo que você está fazendo e você já conseguiu visualizar o tal magnetismo. Então, tem muitas pessoas que, assim que começam a andar, a acessar, por conta da opinião alheia, abandonam. Aí o seu corpo agora começa a ter magnetismo. Se ele começa a ter magnetismo, os processos, sejam eles quais forem, eles começam a acontecer. Tudo isso está envolvido com a força de Exu e de Pombagira, com o conselho que eles lideram pela boca do Sandro, com os seus rituais e com a sua disciplina, com a sua observação e entendimento. Aí você descobre cada vez mais como potencializar esse tal magnetismo que antes praticamente era uma palavra, uma energia, uma expressão inacessível, estranha. Só os outros têm, eu não tenho. Então, se você refletir com calma tudo que eu estou dizendo sem a intensidade, você refletindo com calma, você vai descobrir coisas terríveis ao seu respeito e coisas poderosas ao seu próprio respeito, magia e poder. A sua energia vital. Então, estou tentando fazer uma analogia da energia vital com a energia dos guardiões, das entidades, da magia e do tijolo e cimento, que são as práticas que envolvem conhecimento. A energia vital, por exemplo, o teu corpo físico, para ter energia vital, você só dá energia vital para o teu corpo com a alimentação. Vela, ritual, passe. Isso não dá energia vital para o teu corpo. Quem alimenta o teu corpo de energia vital chama-se alimentação. Agora, outro processo que envolve
a energia vital? Os teus pensamentos. Os teus pensamentos, eles não comem comida, alimento. Então, qual é a comida, o alimento que os seus pensamentos precisam comer para te dar energia vital? Por exemplo, se os seus pensamentos só comem tragédia, o seu pensamento vai roubar de você a sua vitalidade. Agora, se o seu pensamento ele se alimenta de bons conselhos, de entendimento, da busca do conhecimento, agora esses pensamentos, eles vão alimentar de forma positiva o seu a sua vitalidade emocional, tá? Agora, deixando mais complexo, mais abrangente. Então a gente já entendeu que o corpo, o pensamento e agora a espiritualidade, todos eles comem, todos eles se alimentam, cada um com a sua própria comida. E tudo isso dentro de um universo só, você. Então, como você alimenta teu corpo, como você alimenta teus pensamentos, como você alimenta o seu sagrado. Então, tudo isso de uma forma bem simples, analógica, analítica, para você parar para refletir essa tal de energia vital, se você tem ou se você não tem. Agora, a gente volta naquele ponto. Sandro, eu quero crescer, eu preciso crescer, eu preciso de oportunidade, eu preciso de dinheiro, eu preciso resolver isso, resolver aquilo. Então, o porquê que eu trouxe a energia vital? Olha, aquilo que você deseja, você vai ter que ter energia. Sem energia, o teu corpo não responde. Sem energia, a sua cabeça não responde. Sem a energia, a sua espiritualidade não responde. E aí você não tem a energia para pegar aquilo que você pede e vamos colocar, já está na sua cara, já está na sua frente, mas você não tem energia. Aí você, por isso que eu gosto do povo da lira, do povo do cabaré. A grande derrota dos dias modernos é o emocional. Tanto é que os remedinhos, aqueles que eram para as pessoas mais velhinhas, hoje são utilizados por quem? Por garotos e garotas de 20 anos, de 15. Então, existe aí uma grande fragilidade destrutiva, destrutiva, e existe um grande poder construtivo. Quando você aceita a mudança, que o Sandro está dizendo, e se não confiar no Sandro, pelo menos aceita as mudanças que o seu próprio Exu e Pombagira estão trazendo. As mudanças que o seu sagrado traz possivelmente não tem nada a ver com o caminho que você acha. Porque se você tivesse certeza, você já estaria fazendo e conquistando. Então, não há certeza. Então, esse conselho que chega
é uma nova expressão, é um novo caminho, ou muitas vezes até uma nova prática espiritual que você antes, por não conhecer, não saber, não acessava. O importante é você entender o que o magnetismo come, alimentar o magnetismo, para que esse magnetismo possa atrair o que você quer e você ter a energia para agarrar o que você quer. Mais simples que isso eu não sei explicar. Ah, uma coisa que é importantíssima. Precisamos de brilho. Olha como as pombagiras são brilhosas. Exu também, mas como pombagira trabalha muito o emocional, o brilho. Mas espera lá, vamos deixar de ver o brilho como aquela cena que eu estou dando pinta na internet, que eu estou dando pinta de sunga, de biquíni, que eu estou dando pinta. Não. Vamos tentar ver esse brilho de uma outra forma. Comercial, o brilho espiritual, o brilho potencializando os seus dons e magia. O que é o brilho? É quando existe esse brilho em você e tudo se ilumina. Tudo se ilumina. O brilho foi feito para iluminar. Iluminar. Então tá. Aí, pegando um pouquinho nessa parte emocional, que as pombagiras em geral têm uma grande habilidade no assunto, é, eu sou a pombagira, você veio me pedir o conselho ou vários conselhos, e eu, como sou a pombagira, eu vou te fazer algumas perguntas. Conforme eu vou te perguntando, você vai respondendo dentro de você. As minhas perguntas, elas têm a ver com o meu conselho. Lembra que eu sou a pombagira? Então eu estou perguntando, conforme eu faço a pergunta e você responde na sua cabeça, o conselho chega. O conselho é revelador. A visão espiritual, ela é dada a você além da sua audição. É aquele tipo de pergunta de pombagira que entra e rasga o seu véu. Vem cá, meu filho. Você quer ser visto? Você quer ser notado? Você quer ser reconhecido? Você quer ser chamado para eventos, para festas, para empresas que vão te pagar bem? Pois é. Como anda a sua comunicação? Comunicação não é apenas voz, mas foca na comunicação falada. Você se comunica com o teu corpo, você se comunica com o teu magnetismo, você se comunica com o teu brilho, você se comunica com a emantação energética que aquele ritual, aquele trabalho lhe ofereceu. Então a comunicação, ela só pode existir quando você se comunica. Aí,
independente da idade, muitas pessoas cometem erros terríveis por serem precipitadas. E imagina a pombagira te perguntando. Por serem muito precipitadas, cometem erros terríveis. E tem pessoas maduras demais que criaram raízes profundas, e essas raízes profundas que têm com a maturidade também pode ser um bloqueio. Também pode ser um bloqueio. Então, qual é o equilíbrio entre a precipitação e a sua maturidade para você se permitir a ver, enxergar e compreender o que você ainda não conhece? Porque toda a sua maturidade, ela pode até ser uma bússola, mas quando você der de cara com algo novo, você vai ter que ser cauteloso, estratégico, conhecer o território, habilidoso. Aí entra conhecimento, não a maturidade ou a precipitação. Pensa. Agora uma frase feita, né? Sabe aquela mágoa? Sabe aquele trauma? Porque eu sou a pombagira, lembra? Eu cuido disso. Sabe aquela dor que você remói, remói, e quanto mais você remói aquela dor, mais ela cresce, mais a sua mágoa aumenta, mais o seu medo aumenta, mais a sua impotência, o seu isolamento, as suas dúvidas, o seu acho vai ficando mais forte. Então você está alimentando quem? O passado, as mágoas, porque você não tem tempo de olhar nem para o presente e quem dirá para o futuro. Isso tem que fazer sentido. Tem as pessoas que, por natureza, ou às vezes de uma forma até patológica, em forma de doença, a pessoa sofre de ansiedade. Ah, então não precisa, não é necessário explicar o que é ansiedade. Todo mundo já sabe. Ou a patológica de doença, ou a que não é doença. Mas, será que essa ansiedade toda, ela buscou soluções? Porque tem essa. A ansiedade é tanta, mas a pessoa estagnou, ela parou. Quanto mais parado, mais ansiedade vai ter. Então, essa ansiedade precisa do quê? De uma psicóloga? De um psiquiatra? De um tratamento medicamentoso? Ou essa ansiedade precisa de um ebó, de um ritual? Ou essa ansiedade precisa tanto do espiritual como dos tratamentos humanos? Mas tanto o espiritual como o tratamento humano, pessoa ansiosa, vai depender de você aceitar, querer a solução. Porque se você não aceitar a solução, a ansiedade, ela vai devorar você por dentro e depois ela devora tudo que existe à sua volta.
Aí você está lá, no seu sobe e desce, no seu sobe e desce. Não, vamos pegar um exemplo mais poderoso. Você está lá, você tem muito dinheiro, mas nem com todo o dinheiro que você está feliz no trabalho, você está feliz dentro da sua casa. Seus filhos, seus parentes, seus amigos, ou uma doença, nada te dá paz, mesmo você tendo todo o dinheiro. Então, nesse caso, se você tem o dinheiro, qual é a energia falsa? Porque o dinheiro, ele é bom, ele existe, ele te dá poder e você já tem. Mas e aquela outra parte que precisa de soluções que o teu dinheiro não está resolvendo? Aí você tem que saber qual é a fonte que você está bebendo. Qual é a solução que você precisa? Você de fato se anula, se fecha, se isola, porque não tem essa percepção que a magia oferece no sentido de transformar. Transformar. A magia é transformar. Poderia ser um exemplo de uma pessoa sem dinheiro, mas eu preferi ao contrário. Se vai transformar, é porque o azul vai virar vermelho. Tudo que transforma deixa de ser o que era para ser outra coisa. Mas é nesse ponto que entra. Aceita a mudança? Aceita a transformação? Aceita a coragem? Porque você está dizendo assim: então eu não escutei conselho nenhum, eu não fiz ritual nenhum, eu não me permiti a nada, eu não estudei nada, e mesmo assim eu estou aqui, presa, preso a uma falsa energia que eu ainda não me convenci que não vai resolver nada. Pois é. A pessoa desagradável. Você pode ser uma pessoa terrivelmente desagradável para você. Nada que você faz está bom, você não confia no seu taco, você se critica em tudo, você é a própria pessoa desagradável na sua própria vida. E além de você fazer esse mal a você mesma, ainda você ensina as pessoas que te cercam a também serem desagradáveis com você e te criticarem. Grande parte de como as pessoas te tratam é porque você dá o exemplo de como você se trata. Aí a gente volta na pombagira, a gente volta no Exu, a gente volta no magnetismo, a gente volta no brilho, a gente volta na busca do conhecimento, a gente volta na energia e o que ela come, a gente volta no palito de fósforo, ação e movimento para acender o fogo. E por mais que pareça óbvio, pode ter certeza, para muitas pessoas não são. Bem, eu conheço muitas pessoas
ali, cercada de pessoas tóxicas. Isso inclui filho, isso inclui marido, mulher, parente, dentes, porque pessoas tóxicas não brotam e nascem só na casa dos outros. Então nós não estamos falando de amor, nós não estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de pessoas tóxicas. Por exemplo, você cuida de Exu, Pombagira e Daimons, e o seu marido odeia a religião. Aí você vai dar seu jeitinho para cultuar, como sempre acontece, né? Mas essa pessoa é tóxica. Ah, você está fazendo isso, você está gastando seu dinheiro, você está gastando seu tempo. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E daí para frente, pessoa tóxica. Ela roubou a tua crença, ela roubou a tua confiança no teu próprio sagrado, ela roubou a sua liberdade, porque você tem que cultuar de uma forma escondida. Essa pessoa toma na toba, os filhos começam a tomar na toba e ainda jogam na tua cara, tá vendo como não dá certo? Então é nesse momento que o dar certo é para você. Eu sei que, por exemplo, por isso que eu estou usando família. Eu sei que seus filhos, seu marido, sua mulher são importantes. É justamente pelo grau de importância que a toxicidade chega. Por quê? Você acha mesmo que o teu Exu e tua Pombagira eles vão se dedicar totalmente a seres, a pessoas tóxicas que os criticam? Não vão. A não ser se aquele marido, aquela mulher se der bem e você vai se dar bem de tabela. Então, ele se dar bem vai resultar o bem para você. Mas pessoas tóxicas inclui Instagram, inclui TikTok, inclui internet em geral. Pessoas tóxicas é aquelas pessoas que te tiram da realidade, que te colocam num mundo de fantasia, que te ensinam a fazer a simpatia da moeda e da vela para você ganhar na loteria. Pois é, pessoas tóxicas. Então, pessoas tóxicas, elas estão em muitos lugares. Hoje, a toxicidade, ela sempre existiu, mas hoje a toxicidade, ela é ideológica, ela é política, ela é social. E se você não entender que isso interfere na sua vida, nas suas emoções e na sua espiritualidade, você não enxergou ainda o novo e como as coisas mudaram. E se você não reconhece as coisas novas, possivelmente você também se torna vítima delas. Aí você entendeu o quê? O que a vitalidade come. Se a sua vitalidade, por exemplo, ela come dessa toxicidade, você, meu bem, tá num cubo entre quatro paredes e não acha a porta. Porque se você vai para uma direção, a sua mãe diz que não presta. Se você vai para outro, teu filho diz que não presta. Se você vai para outra, você acha que não presta. Se você vai para outra, a vizinha acha que não presta.
E assim vira um cubo de 4 paredes, aonde nenhum caminho presta e você completamente envenenada. Se é para acertar ou errar, pelo menos que você faça por conta própria. É para isso que você tem que desenvolver seus dons, escutar o teu sagrado e ter os rituais disciplinados e com frequência, tá? O mal da modernidade. A pessoa tem medo de ser rejeitada. Então, antigamente, a mulher ficava de olho quando o marido ia para o futebol, quando o marido ia tomar cerveja com os amigos. Hoje não. Além de tudo isso, a mulher fica preocupada com a academia, com o celular, com os aplicativos. Estou dando um exemplo de mulher, mas homens também. Qualquer tipo de relacionamento para configurar esse exemplo. Então, o medo de ser rejeitada. Aí eu te pergunto: cadê sua pombagira? Quem é você? Cadê sua pombagira? Cadê seu magnetismo? Cadê seu brilho? Cadê o seu conhecimento? Cadê o seu amor próprio? Cadê a sua atitude solução acendendo esse tal palitinho de fósforo? Você foi levada pela correnteza e ainda não se deu conta disso. Será? Será que essa frase conheça você mesmo? Será que você escuta, entende ou acha que entende? Porque se você acha que entende, você não pratica. Olha, conhecer a você mesmo é a pessoa que está praticando. Não é a pessoa que está vindo para fazer um pedido. Tem a pessoa que vem para fazer um pedido que está completamente perdida. Aí, como esses exemplos foram dados. Mas tem as pessoas que já sabem de tudo isso. Já sabem, já escutaram 1000 vezes a importância de ritual em cima de ritual, de cultuar o próprio sagrado, de se autoconhecer, para que pessoas tóxicas, por exemplo, não te drene, não roube você, e você ali com medo de ser rejeitada. Então, presta atenção, porque esse universo que eu estou dizendo é o universo de Pombagira, tá? Você tem autoestima ou você tem autopromoção? Responde. Você tem autoestima ou você tem autopromoção? Porque as coisas são diferentes. A disciplina, a disciplina, ela te leva à autoestima. A disciplina, ela te leva à autoestima. É completamente diferente da autopromoção. Porque a pessoa da autopromoção, ela está buscando aplausos. Enquanto essa pessoa está buscando aplausos, a pessoa da autoestima, ela está lá, cheia de disciplina, se empoderando e conquistando. Pense nisso. Ah, aliás,
A pessoa da autoestima com disciplina e que conquista, ela também ganha aplausos, tá? Mas a pessoa só do aplauso não ganha nada. Aí, se você assistir nesse canal a playlist, né, Dama da Noite, o que tem nesse canal, o que tem nos outros canais, as coisas velhas, as coisas novas, você começa o seu processo iniciático de estudo com uma nova visão da sua espiritualidade, com uma nova visão de você mesma, não como verdade absoluta, mas como aquele ponto de reflexão, de autoavaliação, e você vai perceber que a magia não envolve apenas ter espírito na cabeça. A magia é desenvolvimento dos seus dons, é desenvolvimento da sua consciência, é desenvolvimento da sua percepção, é quando você deixa de ser a ovelha e você se torna o lobo. Mas é só você que pode fazer isso por você. Nada, exatamente nada que seja superficial, que seja raso, carrega elegância. Nada, nada superficial carrega elegância. Aí você vê aquele homem lindo, aquela mulher linda, mas superficial. Vai ser bom para uma noite, vai ser bom para duas, para três, mas não tem a elegância. Abre a boca, tem atitudes, comportamentos e toda aquela beleza daquela pessoa vai para o lixo. Algumas pessoas gostam de lixo, outras não. Isso não tem nada a ver em falar bem ou mal de pessoas bonitas. É só um exemplo, porque a grande maioria aqui sabe do que eu estou dizendo. Então, eu estou colocando você entre a cruz e a espada. Você tem a sua criatividade refletida, a sua criatividade, porque eu estou falando de acessar essa mudança. A criatividade, porque você criou criatividade de criar. Então você vai criar um caminho de fuga para você fugir, ou você vai criar um caminho para ir em frente e seguir. Presta atenção. Isso resume tudo que eu disse e vai determinar se você vai ter ou se você não vai ter. Quanto mais esperar, o que você quer, espera também. Você está ali, sentado em um balcão, tomando sua birita, tomando sua cachaça. Você tem a opção de beber a noite inteira e passar vergonha, ou você tem a opção de beber, se divertir e saber a hora de parar de beber. É isso que eu estou te dizendo. Ou você vai fugir, ou você vai seguir. É isso que você vai compreender em toda essa reflexão, questionamento, espiritualidade e você mesmo, o que te favorece, o que não te favorece. Um mínimo para você começar a ver as coisas acontecerem
é você ter esse discernimento. E que direção você está indo? Buscou conforto, não vai ter poder. Mas, se buscar o poder, vai ter conforto. Você entendeu, você refletiu, agora você está acessando. Um exemplo, os Diamonds no canal Sandro de Oyá, você está assistindo Ocultismo no canal Sandro de Oyá, você está aqui estudando a Dama da Noite e a Magia do Cabaré, você está lá no canal de Padilha participando dos rituais coletivos mensais com Exu e Pombagira, exemplo misturado com Jabá, tá? Você vai compreender o quê? Que você vai se tornar, no meio desse rebuliço, no meio de tudo isso que você vive, a pessoa diferente. Se você não for a pessoa diferente no meio que você vive, é sinal que você não vai ver as mudanças. Mas assim que você começar a ficar diferente, ter atitudes diferentes, se expressar diferente, aqueles que te rodeiam podem te criticar, as pessoas tóxicas. Porém, aí vem a malícia do cabaré. Como que eu me torno diferente? Como que eu conquisto o que eu quero? E como que eu tenho a estratégia de não ser atacada ou rejeitada pelos meus? É por isso que Exu, que Pombagira e toda essa alimentação magnética, a alimentação do brilho, a alimentação com as suas oferendas e rituais, energia, são importantes. O seu tijolo e cimento. Então, meu bem, se é para ser diferente, suba, suba e suba. Ou não pode reclamar de onde está. Bem, espero que tenham gostado. Meu sagrado saldo sagrado de vocês. Salve Maria Padilha do Inferno. Salve seu tranca-rua das almas. Salve as forças de quem pode mais. Meu sagrado saldo sagrado de todos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2025. Está feito.